Olá, pessoal, sou a Ana Prestes e estou aqui na nossa coluna Conexão Sul Global. Quem prestou atenção na nossa última coluna viu que eu falei Conexão Global. Nós somos uma conexão sul global, um olhar aqui do sul do mundo, porque nós temos um olhar que é particular, é um olhar aqui desse mundo que está se fortalecendo, né? Inclusive em torno do BRICS. A gente teve até uma pergunta na semana passada do Vinícius com relação ao BRICS, com relação como ficam as economias do BRICS com esse tarifaço do Trump, do qual eu falei na última semana. E eu vou dizer para o Vinícius e para quem mais estiver interessado neste tema que nós vamos fazer um programa especial sobre BRICS, principalmente porque BRICS, este ano, BRICS Plus, né? O BRICS mais que o BRICS original, hoje o BRICS está ampliado, vai acontecer aqui no Brasil, está acontecendo de fato já aqui no Brasil, já existem reuniões preparatórias, a cúpula dos chefes de Estado vai ser em julho, no Rio de Janeiro, e nós vamos falar bastante sobre isso aqui ao longo do ano de 2025. Então, fiquem com a gente, fiquem aqui com a gente no Conexão Sul Global. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha os nossos programas. Você pode deixar aqui suas opiniões, suas sugestões, suas perguntas, que nós vamos sempre estar atentas e atentos. Toda a nossa equipe aqui da TV Grabois que prepara com muito carinho todos os conteúdos que você pode assistir aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre Ucrânia, sobre a situação na Ucrânia, passados 3 anos daquela operação especial militar Z, né, como os russos chamaram, que na verdade, na prática, foi a entrada do exército russo dentro do território ucraniano após anos de muita tensão que acabou desenrolando para uma guerra quente, né? Uma guerra de fato, militar, no terreno, diferente de uma tensão ou de uma guerra diplomática como era a que estava se dando, e muito por conta também da decisão dos democratas de apostarem nessa guerra e fazerem da Ucrânia o seu instrumento de guerra. Por isso que por muito tempo nós falamos de guerra por procuração, proxy war, como se diz por aí em inglês, porque na verdade foi uma guerra, ou foi não, está sendo ainda uma guerra entre Estados Unidos, seus aliados da OTAN, contra a Rússia no território ucraniano. E particularmente nestes 3 anos, já estamos aí à véspera do aniversário, no dia 24 de fevereiro, foi lá em 24 de fevereiro de 2022 que se deu início a essa guerra. Neste momento que se completam aí esses 3 anos, houve uma reunião de extrema importância. Nós vamos deixar aqui no vídeo para vocês verem imagens dessa reunião, uma reunião que se deu na Arábia Saudita pela primeira vez desde o início da guerra, em que diplomatas dos Estados Unidos e diplomatas da Rússia se sentam à mesa para tratar diversos pontos. Eles não trataram só sobre a questão da Ucrânia, mas obviamente a questão da Ucrânia foi a decisiva, foi a principal pauta dessa reunião. Do lado dos russos, quem comandou a reunião foi o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e do lado dos Estados Unidos, quem estava lá comandando também a sua equipe era o Marco Rubio, que é o chefe da Secretaria do Departamento de Estado nos Estados Unidos, que corresponde ao nosso Itamaraty, ao nosso Ministério das Relações Exteriores, quem cuida das relações externas dos Estados Unidos. Essa reunião ela foi muito importante, porque pela primeira vez há indícios, há evidências, há provas, essa reunião é uma prova disso, de que realmente é possível se esperar uma negociação, um diálogo. Canais diplomáticos voltaram a ser usados. Particularidade desta reunião: a ausência da Ucrânia e também a ausência dos países europeus,
que inclusive ficaram muito incomodados, muito bravos mesmo, digamos assim, em termos mais simples, usando palavras mais simples, com os Estados Unidos por terem excluído seus representantes dessa mesa de negociação. Essa é uma guinada, gente, muito importante, é uma mudança de perspectiva extremamente forte, é uma mudança drástica de como os Estados Unidos estavam levando essa guerra. Vamos lembrar que Biden, Blinken, que era o então Relações Exteriores dos Estados Unidos, chefe da Secretaria do Departamento de Estado, ele conduziu de uma outra forma ao longo desses 3 anos, sabotando os momentos em que houve tentativa de negociação. Pelo menos 3 mesas de negociação foram estabelecidas numa tentativa de terminar a guerra e buscar uma solução para ela. Na época, a Turquia, inclusive, abriu abriu seu território e abriu o seu trabalho, sua equipe diplomática para mediar essas negociações, e elas sempre foram sabotadas, principalmente pelos Estados Unidos, obviamente, mas também pelo Reino Unido. Não sei se vocês lembram, e a gente cobriu aqui também na TV Grabois, um episódio em que o Boris Johnson, então primeiro-ministro do Reino Unido, chegou a ir a Kiev no sentido de interromper as iniciativas de negociação. Então, foram sistematicamente sabotados todos os canais de negociação, foram sabotadas todas as tentativas do Conselho de Segurança da ONU de buscar uma resolução, de buscar uma saída. O presidente Lula, uma vez eleito, apresentou-se como um possível negociador, quis ajudar nas negociações. A China, o presidente Xi Jinping escreveu, se eu não me engano, foi há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, exatamente, que eles escreveram, os chineses, os 10 pontos para abrir uma possibilidade de negociação, e praticamente os chefes de Estado dos países europeus ridicularizaram todas essas iniciativas, rasgaram essas iniciativas, não contribuíram em nenhum momento para uma saída negociada, inclusive disputando essas opiniões dentro dos seus próprios países, insuflando as pessoas a se colocarem numa posição, inclusive, extremamente russofóbica, né, no sentido de demonizar até a Rússia e o próprio Putin, no sentido de que seria uma causa muito importante para a Europa que a Ucrânia levasse a cabo, continuasse levando a cabo esta guerra, que estava, inclusive, fazendo vítimas, e continua fazendo vítimas civis na Ucrânia, uma população que está sofrendo muito numa guerra, obviamente a população russa, a população ucraniana, porque estão sofrendo, porque sempre a população que sofre, né, nas guerras, e sempre são as famílias que precisam se despedir dos seus filhos militares, que vão para o campo de batalha, e tudo isso a Europa levando numa correia de transmissão do Biden, do Blinken, e inclusive armando a Ucrânia, e agora, inclusive, estão discutindo de novo mais investimentos para armar a Ucrânia numa guerra insana. Por quê? Porque militarmente a guerra já está ganha pelo exército russo. Existem diversas evidências, diversas provas no terreno de batalha do avanço do exército russo, especialmente naquela região mais dramática do conflito, que é a região do Donbass, que são Lugansk, Donetsk, aquelas regiões que já havia um movimento forte independentista, um movimento forte de uma integração a russas, ali são russo-parlantes, é uma
uma comunidade que tem muitos vínculos com a Rússia, diferente do oeste da Ucrânia, que tem uma população muito mais vinculada hoje à Europa. Então, tudo isso demonstra que esse sacrifício a que o povo ucraniano estava e ainda está sendo submetido, ele é completamente sem sentido. É possível buscar canais de negociação, é possível buscar o fim da guerra. Eu acho que essa é a mensagem. Os Estados Unidos fazem isso porque são bonzinhos ou porque o Trump resolveu fazer justiça? Não, os Estados Unidos têm extremamente claros seus interesses econômicos, também com o fim dessa guerra. O presidente Trump já deixou muito claro, inclusive nas últimas negociações que tem feito ali com Zelensky, em torno de terras raras, minérios ucranianos, alegando que a Ucrânia não sabe demonstrar qual foi a finalidade, como foi utilizado todo o recurso enviado pelos Estados Unidos, calcula-se aí mais de 300 bilhões enviados pelos Estados Unidos para a Ucrânia. Nos últimos programas falei muito do Trump, e a gente sabe que o Trump é um homem de negócios, ele está pensando muito na economia. É óbvio que ele pensa na compensação também para a indústria armamentista, que teve ganhos e ainda tem muitos ganhos com esse conflito, mas ele percebe-se a partir dessa administração nova do governo dos Estados Unidos de que é possível se fortalecer para uma guerra comercial contra a China, buscando, inclusive, colocar ali uma cunha entre a aliança China e Rússia. A gente sabe que a Rússia ela entrou também no território ucraniano depois de uma reunião de Putin e Xi Jinping, naquele 4 de fevereiro de 2022. A China dá um respaldo, embora esse respaldo ele não seja na prática militar, envio de armas ou de soldados ou coisa que o valha, mas toda essa operação russa ela também foi respaldada pela China. Ou seja, o governo Trump ele tem observado tudo isso, quer dar uma resolução, foi também promessa de campanha dele, por uma visão de negócios que ele tem também das relações exteriores, de como buscar fortalecer internamente a economia dos Estados Unidos, dando uma solução a essa guerra, impondo uma série de condições para os europeus. Isso é uma coisa importante, talvez eu já passei aqui do tempo dessa coluna, que a gente precisa encerrar, mas foi muito interessante como o chanceler russo listou ontem na Arábia Saudita, e perguntado por que os europeus não estavam na mesa, quantas oportunidades os europeus tiveram de buscar uma solução ali para a Ucrânia, desde os acordos de 2014, o acordo de Minsk I, acordo de Minsk II, e todas as mesas de negociação que eles sabotaram, para além de não cumprirem esses acordos dos quais eles fizeram parte, inclusive como moderadores, não somente como moderadores, mas como partícipes da solução e implementação dos acordos, principalmente a França com então presidente Hollande e a Alemanha com a então primeira-ministra Angela Merkel. Então, essa é a situação atual. Nós vamos continuar acompanhando este momento histórico em que a guerra da Ucrânia completa 3 anos e, pela primeira vez, Estados Unidos e Rússia sentam-se a uma mesa de negociação e nós podemos, de fato, estar próximos do fim dessa guerra. É isso. Semana que vem estou de volta. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Deixa aqui seu like para a gente, se inscreve no nosso canal, compartilha o link do nosso programa para que mais pessoas possam assistir, participar desse debate com a gente. Eu sou a Ana Prestes, esse aqui é o Conexão Sul Global da TV Grabois.